Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Vitória, eu sou coordenadora do projeto Aluna Auditora aqui na Controladoria Geral do município. E eu vou gravar aqui para vocês a formação dos professores referências, que a gente chama de equipe coordenadora. Então, sempre que eu falar equipe coordenadora, eu estou me referindo aos professores referências. Então, me apresentando primeiro, eu sou arquiteta e urbanista, sou especialista em Direitos Humanos e Cidadania. E o que isso tem a ver, né, com o projeto de controle? A nossa ideia é formar cidadão para que a gente tenha uma cidade mais próspera no futuro. Então, o que é o projeto Aluno Auditor, né? O projeto Aluno Auditor, ele estimula os próprios alunos a identificar o problema nas escolas, buscar quais são suas causas e suas soluções. É um projeto que envolve toda a comunidade escolar, os alunos, professores, gestão escolar, pais, e ele usa a metodologia de auditoria para fazer isso. Então, aqui eu trouxe essa nuvem de palavras, que são os objetivos do projeto. Quando eu falo dos objetivos, o primeiro é a cidadania ativa, que é a ideia do estudante se identificar como um cidadão. Então, do estudante entender que ele tem direitos, que ele tem deveres e que ele tem que participar da vida pública e da vida da cidade para poder exigir o que ele quer exigir. Então, a partir disso, né, a gente tem esse objetivo de fomentar a participação social, fomentar esses valores éticos que, com várias atividades, a gente explica e fala sobre esses valores éticos do dia a dia, o pertencimento para o aluno se sentir pertencente à escola que ele estuda, à comunidade que ele ocupa, e dar protagonismo estudantil para esses jovens que geralmente não ocupam um espaço de tomada de decisão, e a gente, de uma forma prática, faz com que a voz deles seja escutada, com que a opinião deles seja colocada em prática. E, além disso, a gente usa da tecnologia como um instrumento durante o projeto, e eu falo que um objetivo que, na verdade, é uma consequência, é um aprimoramento da gestão pública, porque o resultado desse projeto gera um relatório de gestão fenomenal para o gestor da escola. Então, esse é um projeto de participação e controle social. Controle social é um termo muito usado dentro da área das controladorias. Eu falo que quem escreveu esse termo talvez poderia ter sido mais feliz, porque o controle social, ele é a sociedade fazer parte do controle. Então, é a participação do cidadão na gestão pública. Por mais que o termo pareça o contrário, né, a gestão controlar a sociedade, ele não é isso. É a sociedade fazer o papel dela de fiscalizar, de participar e de realizar parte da gestão, parte do controle. Então, o que a gente espera, né, desse controle social? Primeiro, a prevenção da corrupção, porque quanto mais agentes de transformação, quanto mais estudante formado, quanto mais cidadão formado e ciente dessas características, menos oportunidade a gente dá para que a corrupção aconteça, né? É um complemento aos controles institucionais é ter uma população ciente. Além disso, né, a disseminação dessa cultura de participação na gestão pública, o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, então a gente explica para o aluno o que é o caixa escolar, como que o dinheiro do caixa escolar é distribuído dentro da escola, que existe um portal de transparência que pode ser feito consultas sobre o custo da escola, da Secretaria de Educação, enfim, de todo o setor público. E aí, como eu falei, uma consequência, né, que a gente espera é a ampliação dessa qualidade da ação estatal, que é essa gestão pública, a consolidação da democracia, a partir de instrumentos que a gente usa durante o projeto e o fortalecimento da cidadania. Então, aqui são os nossos personagens, a gente desenvolveu eles pensando nos nossos alunos, então esse é o Joãozinho, a Nathalie e o Arthur.
essa fala deles é o que a gente espera mesmo, né? Um cidadão ciente de seus direitos e deveres e capacitado para exercer o controle social, uma sociedade organizada para a defesa dos interesses coletivos. E, além disso, né, uma gestão pública transparente, que esteja disposta e apta para responder às demandas do cidadão. Falando um pouquinho da história do projeto, né, o projeto começou lá em 2017, nós somos o município pioneiro no Brasil com essa metodologia, fomos os primeiros a implementar essa metodologia de projeto em um município. A partir daí, ele foi crescendo, em 2020 e 2021 ele ficou suspenso em virtude da pandemia, e a partir de 2022 ele veio com uma versão reduzida que tinha menos etapas, que a gente está retomando nesse ano de 2025. Então, até 2024 foram quase 4 mil estudantes atendidos, 93 escolas em todas as regionais de Belo Horizonte. Em 2025, a gente vai atender até 36 escolas, sendo 9 delas do ensino de jovens e adultos, uma por regional. E o que a gente traz de novo nesse ano, né, é uma capacitação para professor ampliada, que é o que está acontecendo aqui nesse vídeo, porque a gente tem um portal, novas tecnologias nessa edição, novos materiais didáticos e essas novas etapas que, na verdade, estão sendo retomadas, né, que é o desafio e a tarefa especial. Então, a documentação de referência para esse projeto, primeiro, é a portaria da conjunta, né, da CTGM e da SMED, que está publicada no Diário Oficial do Município, o guia de formação das equipes coordenadoras e o manual do aluno auditor. O guia e o manual foram entregues impressos na escola, mas eles também estão disponíveis online. O guia de formação, aqui eu vou abrir com vocês o portal do projeto em 2025. Aqui tem o link que direciona para a portaria. Um cronograma está todo disponível aqui. E aqui tem os materiais. Então, aqui, o guia de formação está disponível PDF para poder ser baixado e impresso e também para ser usado, né, de forma digital, caso a escola, o professor prefira. Esse material é um material que eu falo que ele tem que ser usado, ele tem que ficar debaixo do braço do professor. Toda a informação que você precisa durante o projeto, ele está disponível nesse material. A gente fez um trabalho de pesquisa muito interessante, então tem uma mensagem do nosso controlador geral para os professores, e a gente fez uma pesquisa sobre educação cidadã e participação democrática, então a gente fala da evolução da educação da cidadania no Brasil, indica outros materiais que podem servir de apoio, por exemplo, a Constituição em Miúdos, que são vários livros, né? Está disponível aqui o link para vocês acessarem, então fala sobre a Constituição do Brasil, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o Estatuto da Igualdade Racial, todos de forma com uma linguagem mais infantil. Além da gente trazer alguns dados, outras pesquisas, outros manuais sobre Grêmio Estudantil, sobre um guia, né, de participação cidadã para adolescentes. Então, além de todos esses materiais, a gente tem todas as etapas super detalhadas no guia também, com os manuais de como usar o portal, onde clicar para fazer cada coisa, e como vai ter a versão impressa para poder auxiliar vocês também os espaços para serem escritos, caso seja interessante para você, professor. Então, continuando aqui, esses são os materiais de apoio que vocês vão usar durante o projeto. O manual do aluno, ele vai ser usado pelo estudante durante o ano para acompanhar, para o estudante se organizar também e escrever o que ele precisar escrever. Então, aqui, né, um cenário geral do projeto. Primeiro é a formação dos professores, que é o que está acontecendo nesse vídeo e já aconteceu ao vivo, e dos alunos. As formações dos alunos acontecem presencial nas escolas, são feitas por vocês, professores referências, com o nosso apoio da Controladoria e da SMED também. Então, a gente pode estar presente para poder auxiliar nessa formação, principalmente se o professor não se sentir seguro o suficiente para fazer ela. Logo em seguida, a gente tem auditoria cívica,
Depois, a tarefa especial, a discussão das propostas, o desafio e o monitoramento. A tarefa especial e o desafio são etapas que nesse ano vão ser de execução facultativa, então não vai prejudicar a escola em relação à certificação no fim do ano. E, igual eu falei para vocês, em 2025 o projeto todo vai ser acompanhado pelo novo portal que está no sistema de educação da SMED, foi construído pela gerência de TI, né, mais especificamente na pessoa do Celso, que junto em parceria, né, com a controladoria fez um portal incrível. Aqui eu vou abrir o portal para vocês. No manual, no guia está explicando tudo como é que faz para acessar, mas aqui você vai entrar com seu e-mail e senha. A senha vai ser o mesmo do seu e-mail institucional. Então, aqui, nesse exemplo, né, é da Escola Municipal Acadêmico Vivaldi Moreira, mas você consegue fazer o cadastro dos estudantes a partir dos grupos, né, você cadastra os grupos e depois cadastra os estudantes. Você consegue fazer o acompanhamento, né, se sua escola, aqui nesse caso, a escola já realizou a formação dos professores e já realizou o cadastro dos estudantes, então aqui é onde vai fazer o acompanhamento. E as entregas são feitas por aqui também, da formação do estudante, que é a entrega a partir de uma foto para comprovar, a tarefa especial, que é a entrega a partir de um vídeo, do desafio, tudo isso está descrito no guia de formação. Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Na execução do projeto, né, o projeto, a equipe coordenadora é um professor referência e os apoios podem ser monitor, pode ser professor, pode ser a gestão escolar, o importante é que esteja disponível para acompanhar os alunos, os professores na execução do projeto. Então, destrinchando, né, etapa por etapa. A primeira que é a formação, né? Antes disso, a gente teve uma reunião com a direção escolar. Durante a formação, primeiro acontece a de vocês, da equipe coordenadora, e depois a dos alunos, que vocês vão selecionar os estudantes que vão atuar como auditores no projeto, e vocês vão realizar um treinamento que basicamente é essa apresentação que eu estou passando para vocês. Vocês vão ensinar eles como fazer uma auditoria, o que é cidadania, quais são os direitos. Então, vocês vão realizar essa formação dos alunos. Então, vocês vão selecionar entre 20 e 40 alunos por escola. Os alunos são do 6º ao 9º ano ou EJA. As escolas de EJA vão participar só com os estudantes da EJA e as escolas dos anos finais só com os estudantes do 6º ao 9º. Pode ser estudante da integrada, pode ser estudante que esteja matriculado na escola. A nossa sugestão é que misturem os anos, misturem as salas, para que a gente possa ter uma percepção mais completa, né? Dúvidas são muito bem-vindas, divergências de opinião são ouro para a gente nesse projeto. Então, esses alunos, vocês são responsáveis por escolher quem vão ser esses alunos. Então, nesse ano, né, a gente tem os novos materiais que eu falei para vocês. Então, o primeiro é o guia da formação, que está disponível já, o caderno do aluno auditor, os jogos que a gente criou eles, né, para fazer uma dinâmica durante a formação, que a gente também entregou impressos na escola. Primeiro é o jogo Cidadania em Ação, que é como se fosse uma imagem em ação, só que com ações cidadãs, então não jogar lixo no chão, atravessar a rua na faixa de pedestre. Então, vem o manual e as cartas. O outro é o jogo Herói da Sociedade, que é como se fosse o detetive, aquele que você pisca, né, para matar. A dinâmica é a mesma. Só que aqui existe um herói e o vacilão. O vacilão fez cometeu algum desvio de conduta ética. E o nosso herói foi quem fiscalizou isso. Então, também entregamos impresso o manual e as cartas na escola. Então, uma outra coisa que é novidade a partir de 2025 é que durante a formação vocês vão eleger de forma democrática um estudante referência. A ideia de ter esse estudante é para que ele, por exemplo, na cerimônia de encerramento, vai subir ao palco para receber um certificado em nome da escola, que essa pessoa que representa seja escolhida de forma democrática e não
na hora, né? Assim, vem você mesmo. Então, é importante ter esse estudante para ser o porta-voz do grupo nos eventos durante o ano. Aí, a próxima etapa é a auditoria escolar. Essa etapa é onde os alunos vão responder questionários para avaliar os ambientes e os serviços da escola. Então, essa atividade ela é feita em grupos de até 5 estudantes. Então, se na sua escola participa 20 alunos, aqui vocês vão dividir esses 20 alunos, pode ser em 4 grupos de 5 ou em 5 grupos de 4, da forma que vocês achem melhor, e para responder os formulários. Então, é importante que um professor sempre acompanhe, mas que esse professor não responda em nome dos alunos, ele está só para coordenar e auxiliar em caso de dúvida. Além disso, é muito importante que os estudantes consultem os profissionais específicos que trabalham na escola. Então, ao auditar a biblioteca, que converse com o bibliotecário, isso é para a gente incentivar, além dessa habilidade da escuta, né, para compreender a realidade da pessoa que trabalha naquele espaço. E eles vão usar os tablets da escola para responder esse formulário. Os formulários ficam no portal do projeto, então pode entrar por tablet ou por celular. A gente, como o celular hoje a gente não usa, né, durante a escola, a gente recomenda que use os tablets da escola. E além disso, eles fazem um registro fotográfico, então a gente orienta os professores a orientar os alunos para tirar boas fotos que estejam nítidas para documentar os achados de auditoria. Então, esses são os ambientes que vão ser auditados, são 20 formulários, 20 questionários, né, na verdade, são três serviços, que são esses grifados de roxo, que é a merenda, o questionário da direção e a coleta de lixo. A merenda sempre é muito interessante para os alunos, que é sempre um ponto que eles têm coisas a falar. O questionário da direção é como se fosse uma entrevista, e a coleta de lixo é uma novidade também em 2025, já que a gente está no ano de COP30, o meio ambiente é um tema que está na agenda da educação durante esse ano. Os banheiros, né, a gente indica que sejam banheiros que tenham maior fluxo de uso, por exemplo, de perto de pátio. Se não tiver algum ambiente, eu sei que tem escola que não tem auditório, ou sala multimeios e multiuso, então não responde esse formulário. Então, aqui é como os grupos de auditoria, os próprios alunos vão responder, vão fazer preencher esse questionário. Então, quando vocês cadastram os estudantes, igual eu mostrei aqui nesse exemplo, aqui, por exemplo, os grupos foram lançados com os membros, nesse caso eu só lancei membro de um grupo, eles vão ter um usuário. Então, aqui, ó, emavm2025.pbh. Esse é o usuário do grupo. Você vai falar para os estudantes anotarem no caderninho deles e junto com a senha. A senha sempre vai ser a sigla da escola e 2025. Então, nesse caso, vai ser EMAVM 2025. Mas isso também está impresso no manual para os alunos, para eles não esquecerem, e nem vocês. Assim que os alunos vão ver quando fizer login, então vai estar lá, aqui nesse exemplo, né, da Emplo, vai estar o nome da escola, qual que é o nome do grupo, os membros do grupo, e em verde estão os formulários que eles têm que ser preenchidos pelos alunos, e abaixo os formulários que já foram preenchidos. É super simples, são perguntas de sim ou não. Então, aqui nesse exemplo do formulário da entrada, o piso do ambiente se encontra em bom estado de conservação? Sim ou não? A iluminação? Sim ou não? Sempre vai ter uma pergunta aberta, que é para eles descreverem algum problema que não foi apontado em uma das perguntas. É a única pergunta aberta. Já passando para a terceira etapa, que ela é facultativa, é a tarefa especial. Então, nessa etapa, a gente propõe a criação de um TikTok, né? Um vídeo criativo, para abordar o tema de meio ambiente, um tema que seja relevante para a escola. Provavelmente ele vai surgir durante as auditorias. Então, se a escola identificar que tem
entulho próximo da escola, que pode estar tendo ponto de dengue dentro da escola, foco de dengue, né? Se está tendo muito desperdício de água. Eu acho que durante as auditorias os alunos identificam esse problema, fazem essa proposta e desenvolvem esse vídeo. Não é uma edição super avançada, não é algo especialista, né? Mas a verdade é que os alunos dominam essa arte, então eles acabam nos ensinando como fazer nessa questão. Mas é legal juntar, fazer um roteiro, pensar no tema e construir juntos. Depois disso, tem a quarta etapa, que particularmente acredito que é a mais importante do projeto, que é a discussão das propostas. Então, é o momento que tem uma reunião onde participam os alunos auditores, professor referência, direção, gestão escolar, pode participar pais, pode participar galinha, passarinho, toda a comunidade escolar. E a ideia é fazer uma reflexão e debater sobre os problemas que foram identificados na auditoria, né? E para buscar essas soluções viáveis e criativas para o problema. Então, vocês vão receber, né, uma tabela que vai ser usada como apoio durante a discussão. Então, vão estar todos os achados de auditoria, vocês vão descrever, né, uma possível solução para eles, se demanda recurso financeiro, se envolve a participação de outro órgão, por exemplo, se o problema foi identificado ali na auditoria da área externa da escola, ali no entorno imediato, de que não tem uma pintura da faixa de pedestre adequada, qual que é o órgão responsável, né? É a BH Trans, não é a escola. Então, isso é importante também para os alunos identificarem quem são os responsáveis por solucionar os problemas. Depois disso, tem a quinta etapa, que também é facultativa, não é obrigatória para as escolas, mas a gente recomenda muito que vocês participem, que é o desafio. Então, no desafio, os estudantes escolhem um desses problemas durante a discussão, para eles colocarem em prática. Então, eles vão fazer um plano de ação e solucionar esse problema. São medidas criativas, medidas que não dependem de recurso financeiro. Então, tem escola que, nas etapas dos anos que o desafio estava sendo feito, né? Que, por exemplo, se o problema que eles escolheram foi a limpeza do pátio, eles fizeram campanha de conscientização, se o problema for igual essa pintura na faixa de pedestre, que os alunos façam um plano de entrar em contato com a BH Trans e a BH Trans ir lá solucionar o problema. Se for uma pintura, se for foco de dengue na escola, fazer um mutirão de limpeza, se for uma pintura, fazer um mutirão de pintura. A ideia é que eles não gastem um dinheiro, que a ideia não é gastar dinheiro, não tem recurso financeiro destinado para esse projeto. Então, se eles quiserem, por exemplo, vender rifa, juntar uma equipe para poder recolher recurso para resolver esse desafio, pode também usar o apoio de pais. Por exemplo, teve uma escola que eles reformaram a biblioteca e aí um pai foi até a escola e fez a pintura das prateleiras com a doação de uma tinta que a tia de outra aluna deu. Enfim, a ideia realmente é ter esse ambiente de cooperação. E vocês vão desenvolver um planejamento detalhado com essa estratégia de solução. Esse plano de ação que vocês vão desenvolver, já existe um modelo de PDF dele, ele inclusive está aqui no portal, quer ver? Desafio. O plano de ação. Então, deixa eu copiar e colar esse link aqui para a gente abrir, só para mostrar para vocês. Ele também está no guia, então, aqui já tem modelo, então é identificar, falar o objetivo, justificativa. É super simples, não é nada muito elaborado, e esse modelo já está pronto para vocês. E, além disso, um vídeo na horizontal de até 3 minutos, igual eu falei, não é um vídeo super produzido, mas é para mostrar como é que foi o processo desse desafio e como que ficou o resultado dele, né? E a sexta etapa,
não é uma etapa que ela está no cronograma, mas é uma etapa muito importante, que é o monitoramento das melhorias. Então, é uma etapa em que a gente incentiva o estudante a acompanhar a implementação dessas propostas, e ver se as propostas que eles fizeram estão sendo executadas, se precisa de mais reunião, qual atividade que tem que ser feita. Então, isso sim, a gente espera que perdure por anos essa consciência com os alunos. Depois disso, tem uma avaliação do projeto, que é um questionário de satisfação mesmo, que os alunos respondem, professor responde e direção responde, também vai estar no portal, e um evento de encerramento, que a gente pretende fazer no final do ano, juntando todas as escolas, certificando todas as escolas, e com a presença de autoridades. Então, algumas observações para a gente encerrar. Primeiro, o portal do projeto, ele é um portal para vocês acompanharem e fazerem as entregas do projeto. O nosso canal de comunicação continua sendo o e-mail e o WhatsApp. No portal, vocês vão ter disponíveis, depois, né, da realização das auditorias e da discussão, uns painéis com os resultados, que vocês... Desculpa. Que vocês podem comparar, inclusive, com outras escolas, e características específicas, por exemplo, qual espaço tem mais apontamento do que o outro. Nesse exemplo aqui, uma sala tem muito mais problema identificado do que a sala dos professores. Qual que é o prazo estimado, né, para a implementação dessas propostas, se envolve outro órgão, se demanda recurso financeiro, como é que ficou essa situação antes e depois da discussão, porque durante a discussão, né, é importante que os alunos identifiquem que nem tudo, de fato, é um problema. Além de ter as classificações, né, então a gestão consegue ver, por exemplo, nesse caso aqui, o estado de conservação dos elementos são um problema muito maior do que a ausência de estrutura física ou a necessidade de uma reforma estrutural na escola. Então, as atribuições da gestão, né, é selecionar vocês e estar em contato com a gente durante toda a execução do projeto, dos professores, as atribuições de vocês. É ler o guia, estar com esse guia sempre, selecionar os alunos, dividir os alunos em grupos de auditoria, definir quem vai ser o estudante referência junto com os estudantes, cadastrar esses estudantes no portal, escolher esses tablets que vão ser utilizados durante a auditoria e, principalmente, elaborar um cronograma para a execução dessas etapas de uma forma que não atrapalhe a escola. Além de realizar essa formação dos estudantes e coordenar e acompanhar a participação dos alunos durante o ano. Para os monitores, né, para o apoio de vocês, para quem está nessa equipe coordenadora, mas não é professor referência, a ideia é participar dessa formação, então compartilhe esse vídeo com eles também, para que eles entendam como funciona o projeto, e auxiliar o aluno e vocês no desenvolvimento das atividades do projeto ao longo do ano. Para os alunos, suas atribuições são realizar as auditorias, a tarefa especial, que, igual eu falei, é facultativa, discutir, propor em conjunto com a equipe coordenadora, professor e comunidade escolar, as soluções para os apontamentos que eles fizeram durante a auditoria, monitorar essa implantação, né, das propostas e compartilhar o aprendizado que eles tiveram no projeto com outros alunos e com a comunidade escolar. Então, por exemplo, em festa da família, se tiver interesse de compartilhar que esse projeto está acontecendo na escola, outras escolas já fizeram isso e é super legal. E aqui tem um cronograma detalhado de 2025. Então, quando eu falo para vocês fazerem um cronograma de realização dentro da escola, é que, por exemplo, a formação dos alunos vai acontecer entre o dia 8 e o dia 19. É um dia só, mas vocês precisam se organizar dentro da escola para que tenha essa data disponível. Geralmente ela dura entre 1 e 1h30. Sugiro que façam depois do recreio, né, depois do lanche, que eles não estão tão agitados assim, porque antes, chega a hora do recreio, já estão doidos querendo ir embora.
E a mesma coisa com a realização das auditorias, que cada formulário de auditoria dura aproximadamente uns 20 minutos para serem respondidos, mas pode ser simultâneo, né? Grupos simultaneamente auditando espaços diferentes. Enfim, se organizar para conseguir cumprir esse cronograma. Além disso, a gente tem um grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp ele é restritamente sobre a conversa do aluno auditor. Então, aqui é um QR Code para o grupo da EJA, e aqui um QR Code para o grupo dos anos finais. Provavelmente você já está no grupo, se você está assistindo esse vídeo. Além disso, compartilhar com vocês, né, que o nosso projeto foi premiado e esteve em Berlim, na Alemanha, nesse ano, como uma inovação criativa de burocracia. E foi muito legal a gente compartilhar esse projeto no mundo. Então, a partir de agora, vocês também vão ser compartilhados no mundo, porque o mundo todo está acompanhando esse projeto. Além disso, está acontecendo pelo Conselho Nacional de Controle Interno, que é o CONAS, o projeto Estudante em Movimento, que é a mesma metodologia do aluno auditor, está acontecendo no Brasil todo, com 11 escolas, tem Pernambuco, tem São Paulo, tem Goiânia, e nós somos mentores porque somos pioneiras nessa metodologia. Então, aqui é o nosso contato, o meu contato. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tirar dúvida quando for preciso. O da Tereza e do Edson. O Edson está responsável pela EJA, né? E a Tereza aí nos projetos especiais de cidadania. É isso, contem comigo. Um grande abraço.